Então, bom dia, pessoal. Nós vamos iniciar mais um treinamento da Werner e hoje a gente vai fazer colomba pascal, então utilizando a nossa mistura para panetone com gemas, tá? Então, é uma oportunidade para vocês aprenderem a fazer algo diferente com o nosso panetone, mas muito tradicional para Páscoa, tá? Então, a gente começou aqui já com a esponja. Então, o Márcio vai me auxiliar aqui. A gente começou com a esponja, que tem que ser feita 40 minutos antes, tá? Então a gente faz a mistura dos ingredientes, que é farinha de trigo, fermento e água, mistura ela até só fazer uma homogeneização e a gente vai deixar descansar por 40 minutos. Então o Márcio já fez isso aqui antes, então a gente só vai seguir para a próxima etapa, que seria o preparo da massa. Na massa a gente vai utilizar essa esponja e vai colocar os outros ingredientes, que seria a mistura para panetone com gemas, mais água gelada e a esponja. Então, a gente pode começar aqui na masseira, a esponja já está no ponto certo e a gente vai adicionar os outros ingredientes. Legal. Então, lembrando, depois de 40 minutos que a esponja descansou ali, ela vai dar uma fermentada, né? A gente vai adicionar a mistura pronta e mais a água gelada. O Márcio vai dar uma homogeneizada ali na esponja com a mistura. E vai fazer a adição da água gelada. Aí essa mistura vai ser por aproximadamente 2 minutos, em velocidade baixa. Para essa água ser agregada, né, na mistura. E depois a gente vai bater ela até o ponto de véu. Aqui a gente colocou... a receita está dizendo para fazer 10 quilos de mistura, né? Aqui a gente colocou menos. 1 quilo. 1 quilo. Então a gente está fazendo para 1 quilo. Então 1 quilo de mistura, mais 465 gramas de esponja e 300 gramas de água gelada. Então 2 minutinhos para agregar isso, essa água. Daí agora a gente muda para velocidade alta e vai bater até ponto de véu. Aqui na nossa maceira vai bater mais ou menos uns 10 minutos. Por aí, uns 10 minutos. Depende da maceira, né? Depende do tamanho da massa também. Isso vai variar de cliente para cliente. O tamanho da maceira, a quantidade de massa que vai estar batendo. Então, aqui na nossa maceira, com essa quantidade, vai dar 10 minutinhos para até atingir o ponto de véu. Aí, depois, a gente vai adicionar as frutas cristalizadas e uva passas, tá? Pode ser adicionado também chips de chocolate. Então, no caso dos chips de chocolate, a gente tem aqui para vender da Cical, que são algumas gotinhas, que a gente chama de chips de chocolate, que elas não derretem. Então, a gente faz a inclusão dentro da mistura de panetone e ela não vai derreter, ela vai ficar com as marquinhas, né, das gotinhas de chocolate. Se a gente utilizar outro tipo de chocolate, o chocolate derrete e a massa acaba ficando mais pegajosa até na hora de trabalhar ela. Então é importante que utilize o produto certo, que é os chips de chocolate, tá? No caso aqui, a gente vai fazer com frutas cristalizadas e passas. É importante, quando usar a fruta cristalizada e as passas, a gente faça a hidratação dela antes. Então, como que a gente hidrata ela? A gente dá um banho nela de água mesmo, escorre. 10 minutos. Uns 10 minutinhos, ela já vai dar uma hidratada. Bem importante isso, porque se a gente coloca a fruta e a passas seca, ela não agrega na massa. Então a gente vai ficar tentando agregar ela na massa e ela não vai grudar, então ela começa a cair da massa. Então quando a gente faz essa hidratação, a gente ajuda ela a homogeneizar melhor na massa, tá? Então a gente já, ali atrás, vocês não estão vendo, mas tem o Cid, ele está fazendo essa hidratação das passas também e já está deixando descansar ela, a fruta e as passas pelo tempo aqui que vai bater a massa, né? Uns 10 minutinhos. Sim. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar ali, que a Gil está aqui nos auxiliando e ela vai nos passando as dúvidas de vocês e a gente vai respondendo. A gente vai utilizar essa forma aqui, ó, o Márcio está separando já, que é uma das formas tradicionais da colomba, né? Existe aquela outra que é oval, mas essa a gente vai usar essa daqui,
que é um formato de pomba, né? Então, vai ser feito aqui a colomba, tá? Mas pode ser utilizado outro tipo de forma também. Tem uma pergunta, Gil, pode fazer? Pode ser feito em outra bebida também. Então, a gente faz aqui em água. A pergunta era se a gente pode hidratar as frutas e as passas em outro tipo de líquido que não só a água. E a resposta é sim, né? Depende da opção do cliente. Se ele quer fazer algo diferenciado, ele pode hidratar em rum, ele pode hidratar em algum outro tipo de licor, sim, as frutas e a passas. O importante é que elas sejam hidratadas e não secas, porque senão elas vão atrapalhar na massa, né? Mas a hidratação em outro tipo de bebida, tipo uma bebida alcoólica, ela é possível e ela dá um sabor diferenciado. Mais uma pergunta. Sim, tá? Então a gente tem a temperatura da esponja gira em torno de 26 a 30 graus e a temperatura do panetone também pode ficar nessa temperatura de 26 a 30 graus. Se você for passar essa temperatura pelo teu tipo de macera ou pelo clima, sim, utiliza gelo. Importante usar um gelo bem moído nesse caso, tá? Porque a massa da colomba, ela é muito, ou do panetone, ela é muito delicada. Então, não utilizar gelo grande em cristais, né? Que daí ela acaba mais sim, tá? Então isso é importante, não é um tempo fixo, né? É um tempo até chegar no ponto de véu. Então ele está abrindo ali a massa. Mais um pouco. Mais um pouquinho. A massa panetone é uma massa bem rica, né? Bastante rica em gordura, em açúcar. Então essa temperatura, se a gente e depois também se a gente for adicionar chocolate também, né? Para o chocolate não derreter muito. Nem sempre é ao vivo, a Mari tá me dando a cola aqui, nem sempre vai ser ao vivo, mas sempre vai ter algum vídeo lá de treinamento para vocês, né, para os clientes e para os conhecidos. Tá bom? Uhum. Então, ó, a gente chegou no ponto de véu, então a gente para o batimento, assim que chega no ponto de véu, e o Márcio vai tirar a massa dali. Não, vou misturar. Então, se você for misturar na mão, tira da maceira, coloca na mesa e vai agregando as frutas, coloca no meio, estica a massa, lenta, tá? Coloca ali a fruta e bem lenta, só para ir misturando mesmo, agregando essas frutas e as passas cristalizadas. Frutas cristalizadas e as passas. Sim, sim. O que é o ponto de véu, né? Ponto de véu a gente sempre utiliza quando a gente vai fazer produtos panificáveis, tipo pão francês, pão de forma, panetone, sonho, qualquer produto que faça uma fermentação lógica, atingir o ponto em que o glúten está totalmente né? E ela vai segurar o glúten, então ele é uma rede. Então eu preciso desenvolver essa rede, né, para que ela segure o gás da fermentação. Então quando eu coloco a minha farinha, né, para fazer qualquer tipo de produto na maceira, esse glúten ele vai se formando e essa rede vai se moldando de uma forma que ela fique bem firme, né, flexível. Então, esse ponto de véu, quando a gente estica a massa e a gente vê que ele fica tão fininho que a gente consegue olhar, né, o nosso dedo do outro lado, significa que o meu ponto de véu está bem desenvolvido. O meu glúten está tão desenvolvido que eu consigo esticar ele e ele não arrebenta. Significa que quando o meu pão vai crescer, o meu panetone, o meu sonho, qualquer produto fermentado vai crescer, esse glúten vai acompanhar o crescimento e vai segurar o gás dentro, né, em mini bolhas, né, que é o que a gente vê o pão crescer, que a gente vê no miolo, aqueles alvéolos, né? Então é importante a gente criar esse ponto de véu. Se a gente não chega no ponto de véu, o meu glúten fica frágil e na hora do crescimento, o meu panetone, o meu pão, ele vai ter aquela pressão do gás e ele vai se arrebentar, né? Então a rede arrebenta, o glúten arrebenta e o gás foge e o meu produto murcha. Então é importante a gente chegar nesse ponto de véu, tá? Então, a gente fez a mistura, você vai colocar pra cá. Colocou. O Márcio untou ali a mesa, né, pra não grudar.
Quer falar? O Luiz deu uma dica ali que eu vou compartilhar, apesar que vocês estão lendo aí, mas é a dica de colocar as gotas no freezer antes de utilizar para que elas não derretam na hora de agregar na massa. Muito boa dica, Luiz, é isso mesmo. Então eu esqueci de colocar essa parte, mas é muito importante, principalmente em locais muito quentes. A gente coloca as gotas primeiro no freezer e depois, como a gente faz a hidratação das pastas, né, 10 minutinhos antes coloca no freezer as gotas para elas ficarem bem geladinhas, para quando a gente colocar na massa elas não derreterem, tá? Mas essas gotas da Cical aqui, elas têm um pouco mais de tolerância, né? Então a gente consegue até às vezes utilizar elas sem colocar no freezer, tá? Uma dica, como eu falei, não utilizar o chocolate que derrete, tá? Porque daí isso vai ser muito mais problemático. Dá para utilizar? Dá, daí tem que colocar no freezer mesmo e ele vai dar um resultado diferente na massa. Então o ideal é utilizar gotas de chocolate como essas chips que são próprias para fazer esse tipo de inclusão, tá? Então a gente tá dividindo a massa aqui, tá? Como a gente vai usar aquela forma que é em formato de pomba, né, que é a tradicional da Colomba Pascal, a gente tem que dividir em 3 pedaços a massa. Então a gente vai dividir a parte do meio, que é a parte comprida com 250 gramas, e as do lado com 100 gramas. Então ele tá fazendo 3 divisões ali. Uma grande e 2 pequenas. Aí a gente boleia ela e ajeita em bastonete, né, ali, e vai colocar na forma. Se puder me dar essa forma aí, daí eu já mostro pro pessoal. Não sei se está pegando a câmera ali. Mas ó, a gente coloca então 250 gramas e 100 gramas de cada lado, tá? E daí isso vai para fermentação, tá? Então a gente vai colocar para fermentar por 2 horas em câmara a 32 graus ou até ponto, tá? Até o ponto ideal. Porém, a gente vai fazer uma coisa nessa colomba aqui que é uma cobertura diferente, uma cobertura com clara e açúcar. Então a gente vai ter que tirar ela na metade da fermentação para poder pincelar ela com essa cobertura antes de ir pro forno, tá? Mas você pode utilizar também outro tipo de cobertura. Pode assar ela sem nenhum tipo de cobertura e depois colocar, por exemplo, um chocolate derretido, né? Então a gente tem aqui um chocolate branco. Você vai derreter ele, depois de assada a colomba e fria, você vai adicionar a cobertura de chocolate, pode colocar pérolas de açúcar, pode colocar gotas de chocolate, lâminas de amêndoas, como você preferir, tá? Então, no caso hoje a gente vai fazer uma cobertura de açúcar, que a gente já vai mostrar para vocês a receita e como que aplica ela também, tá? Então aqui tá a minha massa que vai para fermentação. Uma dica na hora de modelar, hoje a gente não está fazendo descanso porque é uma massa pequena e ela está numa temperatura ideal. Mas vamos dizer que você tira uma massa muito gelada, a massa às vezes vai ficar difícil de modelar, ela vai ficar muito elástica. Então deixa descansar uns 15 minutinhos coberto com plástico para depois começar a modelar. Mas se você sentir que a massa está boa, bem flexível para modelar, já pode modelar direto, tá? Principalmente se a massa já tiver uma temperatura mais alta, né? Então o ideal é modelar na hora e não deixar descansar. Mas se estiver mais gelada, deixa descansar um pouquinho. Daí, enquanto fermenta ali, a gente vai preparar a receita da cobertura e a gente já tem uma colomba fermentada ali, esperando só pra gente fazer essa cobertura. Senão a gente teria que esperar 2 horas, né, pra mostrar a próxima etapa pra vocês. Então a gente já fez antes, já adiantou antes uma colomba, né, a mesma receita que a gente fez aqui, mas ela já tá no ponto de uma fermentação ideal pra gente aplicar a cobertura, tá? Tá, temos 2 perguntas. Pode falar, Gil. Uma pessoa que está iniciando nas produções e ela quer saber qual que é a diferença entre a colomba e o panetone. Então, na verdade, não tem uma diferença na massa, tá? É a mesma massa, só que a colomba a gente faz um formato diferenciado, que seria ou aquela forma oval, ou nessa forma que é um formato de pomba mesmo, né? Então, por isso que é a Colomba Pascal, né? Então, é de Páscoa, mas vem de pombo também. Então, essa forma, a diferenciação é a forma, tá? E a cobertura o pessoal faz umas coberturas diferentes, mais, né, de chocolate, tem as coberturas de clara também.
Então, mas a massa é a mesma. Tanto que a gente utiliza a nossa mistura para panetone com gemas, porque a massa é exatamente a mesma, tá? Aproveitando esse gancho, quem não tem a forma, tem alguma dica para fazer no formato correto ou precisa realmente ser somente com a forma? Precisa da forma, tá? O panetone ele não consegue crescer sem forma, como eu faço uma broa, eu consigo fazer uma fermentação sem forma, né? O panetone não consegue, é uma massa, ela é muito rica em açúcar e gordura. A hora que ela começa a esquentar, ela começa a relaxar. Então, se eu não tenho uma forma contendo ela, ela vai esparramar na forma e vai virar uma panqueca ali, né? Então não tem como. A gente tem que usar a forma para conter. O panetone é a mesma coisa. Preciso de uma forma contendo, porque é uma massa muito rica, né? Em gordura e açúcar e na fermentação ela vai relaxando, tá? Então precisa da forma. Então a gente vai fazer a cobertura, tá? Como eu falei, ela é uma cobertura com clara e açúcar. Ela fica um efeito craquelado no panetone, na colomba, né? E é um efeito bem bonito, depois joga umas lâminas ali de amêndoas, fica bem bonito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai misturar farinha de trigo, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro e clara de ovo, tá? Então, a gente está usando a nossa farinha especial Werner aqui, a nossa farinha tradicional Werner, o açúcar refinado e o açúcar de confeiteiro impalpável Werner e a clara de ovo, tá? As quantidades depois a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então, mistura os secos, tá? E daí a gente vai misturar a clara. E a gente tem já, aqui eles já tiraram, Maria, tá aparecendo aqui? Tá. Então, aqui a gente já tem a colomba num crescimento 50%, um pouco mais. Não, ele já está em 90%. Uns 90% de crescimento, tá? Então, a gente vai aplicar essa cobertura nele, 90% de crescimento. Não dá para aplicar muito crescido, tá? Porque como a gente vai pincelar isso, se a massa estiver muito no limite, já a hora que a gente pincela, ela pode murchar. Então, o ideal é colocar antes de finalizar a fermentação, tá? Antes de estar totalmente fermentado. Então, o Márcio vai misturar ali, mistura com a mão mesmo, tá? Não tem muito segredo, todos esses ingredientes. A gente já vai ver como é que fica essa textura. Ó, a textura ali, como ela fica. E daí a gente vai pegar um pincel mesmo e vai pincelar sobre a colomba. Com cuidado, né, com delicadeza, porque ela é uma massa que já está fermentada. Uma dica para o pessoal, a gente está usando o pincel aqui, tá? Mas pode ser utilizado a colher com cuidado, passando isso, ou pode ser utilizado uma manga de confeitar, tá? Coloca no manga de confeitar e aplica ali. Como vocês se sentirem mais seguros, tá? Mas com o pincel dá certo, só ter cuidado para não afundar o pincel ali na massa. Temos mais uma pergunta? Com relação à validade dela pós-pronto, Então, o panetone ele tem uma durabilidade grande, tá? Por ela ser uma massa rica ali, desde que sejam seguidos todos os cuidados e boas práticas de fabricação, a gente consegue garantir alguns meses, tá? Se vocês quiserem uma durabilidade maior ainda, dá para colocar o propionato, né? Um antimofo, coloca ali 0,4, 0,5 no máximo de antimofo e ele pode durar até 6 meses, tá? Então, com o propionato. Ela, assim, depende muito da onde você vai armazenar ela, sem nenhum tipo de conservante. Mas eu acredito que, sabe, um mês a gente já fez teste, né? Um mês ela vai sem conservante nenhum, mas se colocar conservante vai uns 6 meses, tranquilo, tá? Como eu falei, desde que seguida todas as boas práticas de fabricação. O que é isso? Cuidado com a higiene dos utensílios, principalmente pós-forno, colocar isso para
essa colomba para resfriar num local livre de contaminantes, né? Livre de qualquer outro produto mofado, né? Que senão ela vai pegar esses esporos do mofo. Também fresco, não deixar num local úmido e muito quente, né? Mas ela sem conservante vai 1 mês e com conservante vai uns 6 meses, sim. E não embalar quente, né? Ah, muito importante. Não embalar quente, tá? É igual o pão. Se você embalar quente, ele vai condensar água lá dentro e daí ele vai dar um ambiente propício para desenvolver o mofo, tá? Então, esperar esfriar num local, né, adequado e daí depois embalar ela quando ela estiver fria, tá? Muito importante. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Mais uma pergunta? É a minha pergunta. Ela precisa ficar de cabeça para baixo depois de assada, que nem panetone ou não? Então, no nosso caso, não, tá? O que é essa questão de virar de cabeça para baixo? Normalmente, quando o panetone ele tem uma estrutura muito, muito fofa, o pessoal inverte ele, né, o panetone, a colomba, para que ele não colapse, né? Depois de quente, não colapse, tá? Mas a nossa mistura pronta, ela é super fofinha, tá? Mas ela não colapsa, então não precisa. A não ser que você tenha deixado ela crescer demais e ela deu muito salto de forno. Então, daí você pode inverter ela para ela resfriar invertida para não colapsar essa estrutura, tá? Mas nossos panetones, eles têm uma estrutura boa, eles aguentam, eles ficam bem fofinhos, macios, mas mesmo assim eles aguentam essa estrutura após o forneamento, tá? Aproveitando específico, vocês vão gostar porque é macio mesmo, tá? Macio, dá aquele vinho que a gente espera no panetone e na colomba, tá? Então ele não fica um pão doce, ele fica realmente uma estrutura de panetone e de colomba, tá? Então bem, bem legal. Aroma também bem tradicional, então aposto que quem prova gosta. Então, ó, a gente passou essa cobertura e agora a gente vai colocar alguns enfeitinhos, né? Então o Márcio vai usar ali lâminas de amêndoas e também vai fazer alguns com nozes, ou você vai misturar os dois? Também dá. Né? Dá para fazer conforme a criatividade de cada um. Se for de chocolate, dá para colocar as próprias gotas em cima também dele, né? Para dar uma decoradinha antes de assar, né? Se for cobertura derretida, você coloca depois de assado, né? Mas esses que vão assar dá para colocar esses enfeitinhos. Mais 2 perguntas. Quanto tempo de fermentação as colombas? 2 horas. Ficou 1 hora na câmara e mais 1 hora no armário para ela dar uma secada, porque na câmara ela ficou muito úmida. Deve ficar muito úmida, na hora de assar ela vai, né? Então eu tirei ela. Importante. Ó, normalmente é 2 horas, né? Se a tua câmara for muito, como o Márcio falou, for muito úmida a tua câmara, tira um pouquinho, né? Deixa ela dar uma secadinha antes de passar o pincel, porque se ela estiver muito úmida se não for passar o pincel, não é um problema, mas se for passar o pincel pode puxar aquela massa que está muito úmida, tá? Então dá uma secadinha antes de passar o pincel. Se você não for fazer esse processo de passar essa cobertura, pode deixar na câmara direto e depois levar para o forno direto, tá? Pronto, não. Às vezes encontramos algumas colombas com a massa mais seca. Isso se dá pela baixa qualidade dos ingredientes ou tem alguma dica na produção para deixar ela mais macia? Não, é a qualidade da mistura pronta ou da receita mesmo, tá? Então a gente faz, a nossa mistura pronta é uma mistura pronta com bastante ingredientes de qualidade, tecnologia, agregado. Então essa maciez ela vem da questão da formulação, tá? Dos ingredientes da formulação. Na hora de fazer não existe nada, no caso uma mistura pronta, que você possa fazer para melhorar essa maciez, tá? Claro, segue todos os procedimentos corretos, fazer a esponja é importante, tá? A esponja é uma etapa que não dá para pular se você quer ter um panetone ou uma colomba de qualidade, tá? Faz a esponja certinho, usa a quantidade de água ideal também, não deixa a massa muito seca. Você pode fazer ela um pouquinho mais firme se você tem um pouquinho de medo de lidar com essa massa mais mole, mas a qualidade da maciez, desse desfiado, é muito dos ingredientes da tecnologia que está embutida ali na mistura, tá? Mais alguma, Gil? Não? Tá, então, ó, o Márcio cobriu com açúcar de confeiteiro. E é isso. Tá pronto. Agora Tá eu vou pronto. pôr pra assar. Então agora ele vai colocar para assar, tá? A gente vai colocar no lastro, né? No lastro. Quantos graus? 160 por 35 minutos. 160 por 35 minutos no lastro, tá?
Uhum. Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mandem. Se não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai mostrar agora a pronta, né? Porque a gente não vai esperar todo o tempo para assar, então a gente já tem uma pronta aqui para cortar para vocês, para mostrar como é que fica. Se tiverem alguma pergunta, mandem. Enquanto isso, já dá para trazer a pronta. E daí, como eu falei, se vocês não fizerem esse tipo de cobertura, dá para fazer uma cobertura depois de assada, né? Se vocês quiserem assar sem cobertura e depois derreter um chocolate e passar um chocolate em cima, né? Branco, preto, meio amargo. Dá para fazer um meio a meio também de cobertura. Então, vocês fazem a cobertura como quiserem. Então, como a gente fez essa cobertura com açúcar, né? Então, ela já está pronta, não precisa fazer mais nenhum tipo de enfeite, a não ser que queira escrever alguma coisa em cima com chocolate, mas essa é a nossa colomba, tá? Então, ó, ela dá um bom salto. Ela fica com esse formato bem bonitinho de Páscoa, né? Dá pra colocar uma embalagem ali, fica bem vendável, tá? E eu vou cortar pra vocês aqui, pra vocês verem. Ó, essa cobertura de açúcar, ela fica assim crocantezinha, tá? Cuidar pra não amassar muito, que ela é bem macia. Então, ó, o miolo dela, né? Então, ela fica bem macia mesmo. Panetone, o nosso panetone para colomba, para panetone é bem macio mesmo. E ele fica essa maciez, tá? Como eu falei, 6 meses com o antimofo, essa maciez permanece, tá? Então a gente tem tecnologia aqui embutida para que ele mantenha esse frescor e a maciez por 6 meses sem problema nenhum. Então só coloca um antimofo, né? Para não dar nenhum problema com o mofo, e ele vai durar 6 meses sem problema nenhum, tá bom? E é isso, gente. Mais alguma pergunta? É possível acrescentar um suco de laranja, raspas de limão, para que o sabor fique mais intenso? Dá sim. Se o cliente quiser colocar mais algum tipo de aromatização, né, uma raspa de laranja, um suco de laranja, dá para colocar assim. O nosso aroma que a gente utiliza aqui, ele já é puxado para esse cítrico, tá? Então a gente utiliza um aroma meio cítrico abaunilhado, né? Então ele já traz essas notas de laranja. Um pouquinho de baunilha, bem pouquinho, porque tem alguns panetones que são bem abaunilhados. Nosso é só um toquezinho de baunilha e mais raspas de laranja mesmo, o aroma dele. Mas se quiser intensificar, dá sim, tá? Não tem problema nenhum. Vocês tinham falado de colocar as frutas de molho em algum outro tipo de líquido, também dá pra colocar na laranja, dá pra colocar num contrô, né, que é um licor de laranja também, ele vai dar um toquezinho a mais. Então, se quiser aromatizar de outra maneira, dá sim. Ele já tem um aroma, né, bem característico, mas dá pra dar uma intensificação. Para quem tem somente o forno turbo. Dá para fazer também, sem problema nenhum. A gente faz no lastro, né? Porque esse tipo de produto favorece no lastro, quando é o calor mais lá de baixo, né? Mas dá para fazer no turbo sim, com certeza. Só tem que cuidar se a tua turbina é muito forte, para ele não empurrar a tua massa, sabe? Às vezes a tua massa está crescida ali, a tua turbina é muito forte e ela acaba empurrando a massa e a massa fica meio, né, torta. Então só tem que cuidar com isso. Dá para fazer, sim. Dá para fazer. O forno doméstico, ele se comporta como um forno a lastro, né? Só esquenta ele bem, né, antes e dá para fazer, sim, sem problema nenhum. Ele não é um produto que vai vapor, né? Então o forno doméstico não tem vapor, não tem problema nenhum. Como o pão francês a gente não consegue no doméstico, mas a colomba e o panetone consegue, sim, sem problemas. Qual seria a dosagem do antimofo? No máximo 0,5%, tá? Dá para começar com 0,3% ali, dependendo do tempo que você quer, mas se você quer 6 meses, 0,5%, tá? Dá para utilizar alguns outros tipos de antimofo também, né? Sobre a mistura, né? Tipo, então você vai calcular, vou fazer 10 quilos, né? Vou colocar 0,5 sobre os 10 quilos da mistura pronta ali, da mistura pronta que é a segunda parte ali da massa, né? Dá para utilizar algum antimofo também borrifado, tá? Então, igual se faz em pão, né? Pão de forma, borrifa o antimofo por cima, também vai ajudar a manter esse produto livre de mofo, né? O nosso problema aqui de shelf life dele é o mofo, né? A maciez não vai ter problema nenhum, porque a gente tem tecnologia aqui para manter a maciez. Mas o problema é o mofo, então a gente coloca um antimofo aqui para prolongar esse shelf life, né?
Mais alguma pergunta? É isso? Então tá bom. Então nós vamos encerrar essa live, tá? Agradeço pela presença de todos. Espero que tenha ajudado. E esperamos vocês nos próximos vídeos do canal, né? Para o pessoal aí curtir, comentar e aprender um pouco mais com a gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcio. Obrigado, Cine. Obrigado, pessoal. Obrigada. Então, se alguém tiver alguma pergunta depois, pode deixar nos comentários também que a gente responde.